Vamos lá, abra comigo aí a tua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 7. Nós estamos no meio de uma série de mensagens, a série Regenerar. Eu tenho comentado, tenho falado muito a respeito disso, que regenerar é mais uma palavra usualmente do meio técnico da medicina, mais utilizada no hospital. É quando você, por exemplo, tem um tecido. Aí eu falei, do caso, por exemplo, a pele, um órgão, e você tem ali um rasgo. Eu sempre faço essa introdução, porque eu sempre tem gente nova, e às vezes não sabe o que é regenerar. Então, o processo natural do corpo, das células, restaurarem, fecharem aquela ruptura, aquele corte, isso é um processo de regeneração celular. E aqui nós estamos trazendo para a nossa vida, o regenerar, partindo do pressuposto de que todas as nossas vidas foram atingidas e tiveram um tipo de fratura durante esse período de pandemia. Todo mundo. Essa semana a gente teve casos de pessoas próximas da gente que perderam pessoas. Gente que foi demitida, gente que teve contrato suspenso, gente que ficou impossibilitado de ver pai e mãe, gente que perdeu o ente querido, gente que não pôde retornar para o seu país, gente que teve N dificuldades. Todos nós somos afetados de alguma forma e nós precisamos oração em alguns. Hoje eu quero conversar a partir de uma pergunta, algo que a gente está fazendo aqui. Quem quer ser liberto? Quem precisa ser liberto? Você precisa ser liberto de algo. Todos nós, durante a nossa jornada, nós vamos assimilando coisas, uma bagagem emocional, pessoas, traumas, dores, perdas, e a gente vai, eu gosto da expressão de um psicólogo, recentemente que eu li, e ele fala que a nossa vida é como se fosse um chiclete, e a gente vai passando pela vida, e o chiclete, não sei se você já viu, qualquer tipo de poeira ele gruda, tudo que ele tem contato, ele de alguma forma ele vai assimilando. E aí, pode parecer meio nojento isso, mas quem já viu o chiclete caindo do chão? Aí teve gente que já olha e joga fora, mas tem gente que fala assim, dá uma sopradinha e coloca na boca. Mas quem já viu, quando cai, por exemplo, num tapete igual esse aqui, você vai ver que gruda um monte de sujeira, pelinho, tem gente que lava. Não estou julgando aqui você, se você já fez isso alguma vez. Tem alguns que estão rindo aí, é porque já fez. Fazem ainda hoje, né, Vinícius? E aí, a nossa vida é a mesma coisa em muitos sentidos, no nosso emocional, na nossa vida pessoal. Às vezes vai grudando algumas coisas, como eu disse, dos traumas, das perdas, das pessoas que passaram por lá, e de alguma forma aconteceu algo e você precisa se ver liberto. Amém? Você crê nisso? Eu creio que Jesus Cristo, Ele é a chave para que a gente possa ser liberto na nossa vida, na nossa história. Eu espero que essa palavra aí atinja o meu e o seu coração nessa noite e que você saia daqui hoje livre em nome de Jesus. Daquilo que te aprisiona, daquilo que te gera medo, daquilo que gera angústia no teu coração, daquilo que aí te trava na tua história e você não consegue dar passos para viver um novo. É isso que nós temos conversado. Então, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2... Acompanhe aí comigo. Diz assim: a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, e consagrem-se ao Senhor e prestem cultos somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas, se livrando dos Baalins e dos postes sagrados, começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o povo em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como um juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los.
Quando os israelitas souberam disso, ficaram morrendo de medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como um holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximavam para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou todos em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Gente, que belíssima narrativa, que belíssima história. O texto incrível aqui, de um tempo em que o povo ficou 20 anos cativo. Nós estamos passando pela pandemia há mais ou menos aí 7, 8 meses, não, mais já 10 meses quase no Brasil. Desde o final do ano passado começou rumores disso, mas foi começar ali por volta do carnaval, e até agora nós estamos lidando com isso. Agora imagina você viver nesse estado que você está vivendo aí durante 20 anos, pandemia. 20 anos você usando essa máscara. Você já não vai nem saber mais como que é o rosto das pessoas, você só vai saber ela de máscara da pessoa. Não podendo sair, não podendo abraçar todo mundo. Esses dias, gente, é um negócio tão bizarro, que eu estava assistindo um filme, aí o camarada chegou na rua para o outro assim, deu um toque, deu um abraço, eu falei: não pode. Aí eu lembrei que a pessoa estava assistindo um filme, e eu já estava olhando, eu já estava falando assim: que irresponsável esse ator, né? Porque a gente já está se acostumando com esse novo tipo de realidade. Agora imagina você viver diante de 20 anos debaixo de opressão. Então muitas vezes na história bíblica, o povo, a igreja, as pessoas, certos indivíduos precisaram em algum momento de libertação. E aqui o que o texto nos relata é que o povo de Deus estava passando por esse problema nesse momento. E o grande defeito, o grande erro do povo durante essa história é que durante esse período de dificuldades, eles, ao invés de se entregarem a Deus, eles foram assimilando para eles deuses. Então olha só, a coisa não melhorava, aí então ele falava assim, se fosse hoje: então estou fechado com Deus, mas eu também estou fechado com o orixá não sei das quantas, eu vou fazer a minha oferenda aqui para Iemanjá, aí eu vou lá também na praia, vou dar 7 ondinhas, 7, né? Aí, isso aí foi para pegar os irmãos. Aí teve alguns que já sabia de cor. 8, pastor, tem uns que até corrigiu. Vou pular as ondinhas, vou usar fitinha verde no para-choque do carro, vou fazer não sei o quê. E aí o povo foi assimilando para ver se de algum jeito ele conseguia a bênção. Isso parece um pouco com o nosso povo brasileiro ou não? É quase um misticismo. Deus não está resolvendo, então vamos fazer por onde? Vamos pegar aí o santinho, vamos ver se dá uma força. E aqui no caso, o povo de Deus foram procurar a deusa da fertilidade, o deus do sol, foram procurar outros deuses para ver se resolvia o problema da opressão. Então olha só, ele já era um povo que estava preso. Aí ele foi tentar fazer um pacto literalmente com o diabo, para ver se conseguia se ver livre disso. E esse é o tipo de realidade que eles estão aqui. Então, ao invés de abrir uma porta de bênçãos, procurando os ídolos, na verdade veio opressão. Eles abriram as portas para os inimigos. E neste momento, então, aqui do texto, 20 anos debaixo do tempo de opressão. A vida que era liberdade, agora virou lamento. Acordou, lamento. E trabalhar, lamento. O problema aqui era geopolítico, mas tinha uma natureza espiritual. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. A gente também está passando por um momento de um problema de natureza econômica, de natureza sanitária, humanitária, mas também a gente vive uma crise espiritual também no nosso país. E muitas coisas, como nós estamos passando nesse período, tem muito a falar sobre a nossa espiritualidade.
Problemas que na sua superfície parecem ser problemas de nação, mas na verdade algumas coisas dentro do nosso coração estão morrendo porque nós estamos às vezes dispersos. Às vezes a gente está procurando, não talvez em Iemanjá, mas talvez você está tentando dar liberdade para você, colocando a sua confiança em outras coisas. Tem gente que talvez não está buscando o santinho, mas está depositando todas as esperanças na sua carreira. Talvez você não está buscando o Deus do sol, mas você está depositando todas as fichas num relacionamento. Está depositando todas as fichas no seu trabalho, no seu talento. Eu não sei no que você tem colocado o teu foco, a tua esperança, mas eu quero que você se veja livre disso essa noite. Amém? E que você coloque a sua esperança num lugar e dizer no final dessa noite: Ebenezer, até aqui Jesus tem nos ajudado. E aí eu quero que você então comece a olhar para dentro de você e identificar do que você precisa se ver liberto. Geralmente a gente fala assim: ah, pastor, esse papo do que você precisa ser liberto, geralmente é para quem tem problema com pornografia, tabagismo e alcoolismo. Aí você tem o culto de libertação. E também aqueles que estão endemoniados aqui. Eu creio que não é o caso de nenhum de vocês aqui. Creio que aqui nenhum de vocês tem problema com tabagismo e nenhum com problema de alcoolismo. Talvez pornografia, alguns de vocês. Então, a mensagem vai ser só para alguns. Então, eu não quero dizer aqui só que você pense de forma moralista essa mensagem. Ah, tabaco, pornografia e alcoolismo. Não, do que você precisa ser liberto. Alguns aqui da religiosidade. Algum aqui precisa libertar do seu cônjuge. Nossa, pastor, você não é pró-família? Mas colocou as suas esperanças no outro. Tem gente que vive por um filho aqui. Tem gente que vive por um sonho. Tem gente que vive do passado. Tem gente que vive de um trauma. Eu não sei do que Deus precisa te libertar, mas Deus vai trazer libertação aqui nesse lugar hoje. Eu creio por meio do Espírito. É dia de se ver livre de algumas coisas que estão impedindo você de avançar na vida. Alguns precisam ser libertos da tristeza. Outros precisam ser libertos da murmuração e da avareza aqui dentro. Tem gente aqui que é assim, ó. Pão, não é nem pão duro, é até uma... Leandro, eu estava com saudade de você, Leandro. Se a câmera pudesse virar e te dar um zoom em você, Leandro, o pessoal de casa conhecer você, seria um negócio maravilhoso. Mas que saudade que eu estava de você, Leandro. Dá aqui para mim. Gente, esse aqui é o Leandro aqui, ó. Eu estava viajando, estava na academia. É mesmo? Lá no Pernambuco. Tá bom. Eu não fui com você, né? Mas ó, agora senta ali, ó. Deixa eu terminar a mensagem aí, tá bom? Pode ficar comigo? Então tá bom. Gente, eu estava morrendo de saudade disso. Você que não conhece, esse aqui é o Leandro. Gente, o Leandro é peça, é a peça aqui da nossa igreja, tá bom? Depois a gente conversa, tá bom, Leandrão? Um abraço, querido. Vamos lá, vamos voltar. Então, alguns precisam ser libertos da murmuração, outros da avareza, e outras pessoas precisam ser libertos da raiva, precisam ser libertos do ódio, do rancor. E eu quero classificar aqui algumas coisas, 4 coisas para que você possa se ver liberto nessa noite. Primeira coisa, reconheça que você precisa ser liberto. Reconheça que você tem algo dentro de você que não está de acordo. Existe algo dentro de você que não está batendo no ritmo correto. Olha só lá, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Deixa a tua Bíblia aberta aí, a gente está caminhando aqui por esse texto. Eu vou fazer algumas voltas aqui. Deixa só a minha Bíblia abrir. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 diz assim: E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se dos seus deuses estrangeiros e das suas imagens, e consagrem-se ao Senhor, e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Se vocês querem voltar-se para o Senhor, essa é a palavra. Se você quer ser livre, se você quer ser livre, volte para o Senhor. Primeira coisa aqui, isso aqui é evangelho, isso aqui é para você colocar dentro do teu coração.
Nada vai acontecer na tua vida se você também não querer, não partir de você, ser proativo nesse sentido, identificar coisas que estão fora do lugar, dentro do seu coração, e você querer corrigir isso. Sabe por quê? Deus, Ele não é invasivo. Deus, Ele não vai entrar com as duas portas, os dois pés na porta. A Bíblia diz que Ele está à porta e bato. Se desse para poder ver um vídeo dessa fala de Jesus, eu estou à porta aí. Ele não vem com os dois pés no peito. Ele não vem e estoura tudo. Ele não vem e impõe a sua vontade. Nosso Deus não é um Deus autoritário. Ele tem todo o poder do mundo, mas Ele escolheu se revelar no amor. Então Deus não vai chegar em você e dizer assim: ei, fulano de tal, eu vou mudar você. Ei, sabe essa personalidade forte tua? Eu vou mudar em você. Sabe teu problema com o dinheiro? Eu vou mudar em você. Sabe esse trauma que está aí? Eu vou transformar esse trauma. Não, isso tem que partir de você. Jesus, eu preciso ser liberto. Teve uma pessoa que chegou um dia desses para mim e falou assim: pastor, Deus pode me libertar? E eu falei para ele assim: querido, a pergunta está errada. Que Deus pode te libertar, eu tenho certeza. Agora a pergunta é: você quer ser liberto? Até que ponto que você quer ser livre disso? Por exemplo, um exemplo besta aqui. Adolescente, para mim, com problema com pornografia. Pastor, eu quero me ver liberto disso, isso é muito difícil para mim, isso é muito complexo. Eu sei que é, cheio de hormônios dentro dele. Difícil. Mas eu falo assim: quanto você quer ser liberto? Eu quero muito. Eu falei assim: então, por onde você vê isso? Pelo celular. Então, será que você consegue bloquear isso? Pegar lá, chegar para uma loja, chegar para o teu pai ou para o seu melhor amigo, e ele de alguma forma bloquear lá. Tem o índice lá, principalmente no iPhone, nos outros celulares deve ter, que é bloquear conteúdo. E bloquear aquilo, o cara pegar a senha daquele negócio e jogar no mar. Não, pastor, aí não pode não. Então você não quer ser tanto assim liberto disso. E se isso estiver te fazendo mal, joga fora esse celular. Fica sem, você quer se ver livre. Quem quer se ver livre vai ter que dar um jeito, tem que partir algo de você, tem que ter uma postura firme. E aí ele falou: é isso. E ele pegou o outro, na hora ali a gente pegou o celular dele, bloqueou o conteúdo. O cara tem acesso, acho que nem direito o Hotmail abre no browser do celular do cara. Mas ele disse: eu quero ser livre disso. Então tem que partir algo dentro de nós. Você diz assim: eu tenho problema com bebida. Mas todo dia você passa a pé em frente ao mesmo bar. Eu tenho problema que eu fico olhando para a mulher do outro. Sou casado, mas tenho problema com meus olhos. Cuide dos teus olhos. Eu tenho problema com o dinheiro, eu sou avarento. Então, quanto que você quer mudar isso? Eu quero muito. Então vamos começar fazendo agora uma oferta para missões agora. Não, pastor, aí você pegou, né? Então você não quer mudar. Então está cheio de gente aqui que diz assim: eu quero viver o novo, pastor, mas está sempre fazendo os mesmos processos. Você precisa mudar os processos, se você quer mudar. Eu estou falando isso desde o primeiro dia das mensagens aqui, Regenerar. Se você não alterar os processos, você vai ter sempre os mesmos resultados. Eu sou um fracasso. Não, você não é um fracasso. Um fracasso são os processos que você está tomando. Comece a mudá-los, que você vai ver quanto que você vai transformar. Amém? Amém, isso. Irmãos, isso aqui é o primeiro ponto, você precisa querer isso. Eu quero ser curado. O quanto que a gente vê aqui, gente, presta atenção nisso. O quanto as pessoas na Bíblia chegam para Jesus, interpelam Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela só encostou em Jesus. As pessoas iam até Jesus dizendo: eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero acontecer isso comigo. E a gente perde um pouco disso também. A gente pode se aproximar de Jesus. Pastor, eu me sinto usando Jesus, chegando para ele dizendo que eu quero ser liberto desse pecado. Mas quando você precisa de dinheiro, você vai para Jesus. Mas quando você quer se livrar de um pecado, aí você vai meio assim: Jesus, seja feita a tua vontade. A vontade dele é te ver livre. É você que tem que querer isso, se posicionar. Amém? Gente, está fraco. Amém? Você precisa querer isso. Precisa querer mudar. Segunda coisa,
Se você escolheu ser liberto, empenhe-se para limpar a sua vida. Empenhe-se para limpar a sua vida. O grande problema é que nós queremos ser libertos, mas nós queremos ter outras coisas. Queremos Deus, mas também queremos manter aquele vício do alcoolismo, como eu falei. Está sempre no jeitinho. Queremos Deus, mas desejamos manter aquele caso extraconjugal. Queremos Deus, mas não vou poder abrir mão dos contratos ilegais que executo na minha empresa. Eu quero Deus, pastor, eu estou fechado com essa igreja, mas eu vou continuar sonegando os impostos, porque no Brasil é complicado empreender, então eu vou continuar sonegando. Queremos Deus, mas também os velhos pecados. Mesma coisa também, para uma pessoa, cara casado e disse, pastor, eu não consigo parar de ficar olhando para a mulher dos outros, para outras mulheres, para meninas. Aí eu falei, posso dar uma olhada no teu Instagram? Aí complicou, hein, pastor? Eu falei, deixa eu ver. Aí peguei o celular do cara, comecei a olhar. Metade dos posts das meninas que o cara tinha era tudo de biquíni. Eu falei, isso aqui é pornografia velada, querido. Sabe o que você precisa fazer? Excluir os contatinhos. Excluir mulheres que só têm esse tipo de postura na internet. Exposição, porque senão você nunca vai ser liberto. Você quer ser liberto disso, mas está gostoso para você. Vocês estão entendendo? A gente quer ser livre de algumas coisas, mas a gente não dá passos. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu estou batendo 30 anos, eu quero sair da casa dos meus pais. E eu pergunto para ele, o que você tem feito todos os dias de manhã quando você levanta, que cada dia que passa você está um pezinho mais fora da casa dos seus pais? Estou orando. Eu falei, está difícil assim. Você cada dia que se levantar, você diz, eu estou um pouquinho mais longe, eu estou um pouquinho mais perto do meu sonho. Vocês estão entendendo? Eu estou querendo chegar aqui, não é só apenas dizer, eu quero, é cada dia, todo dia quando eu levantar, abrir a janela do meu quarto e dizer, eu estou a um passo de me ver cada vez mais livre. Amém? Por exemplo, tem gente que vive debaixo do ódio. E eu também, sempre quando eu converso com pessoas que estão lidando com isso, eu falo assim, talvez o primeiro passo, a gente acha que é chegar e pedir perdão para a pessoa. E sabe qual a primeira coisa que eu falo para a pessoa? Não vai lá e peça perdão. Porque eu sei que não vai dizer de coração, e sei que vai ser mais forçado do que eu estou falando do que pela pessoa querer. E eu falo assim, comece com um processo, dê um passo, para cada dia você se ver mais livre disso. Primeiro, comece a orar por essa pessoa. Isso aí dá, porque é mais tranquilo, né? Porque eu não vou precisar olhar para a cara dela, aí eu, calma, segura a língua. Senão a pessoa já solta os cachorros a respeito dela. Aí fala, não, ora por ela. Orou. Intercede por isso. Ok. Agora, se aproxima de algumas pessoas que estão próximas dessa pessoa, pergunta como está a vida dessa pessoa. Aconteceu isso. Tenta entender o lado dela. Ok, tá. Vocês estão entendendo? Cada dia num processo a gente vai se chegando para viver o processo de cura, de perdão, de libertação. Porque se você chegar assim, pastor, eu não estou com o mínimo de vontade de chegar lá e dizer desculpa para a pessoa, ou liberar perdão. É óbvio. O processo de se ver livre do rancor e do ódio não é um processo assim, é uma constância. É cada dia eu estou mais perto de me ver livre daquilo que me oprime. Amém? Pensa aí, na sua vida, tem alguma porta aberta para o mal entrar? No caso do povo, eram os seus ídolos. Existe alguma coisa aí, eu não gosto de usar essa expressão, mas vou usar. Existe uma brecha, algo dentro de você, uma situação mal resolvida, um trauma, um medo, uma ansiedade, algo que por esse espaço entra tanta coisa na tua mente e te oprime. Algo que roube o teu coração, algo que clama pela sua dedicação e devoção. Sabe por quê, queridos? Porque os vícios, os anseios do nosso coração, eles vão cada vez mais exigindo dedicação e devoção da nossa parte. Dedicação e devoção. É isso que o rancor faz.
ele vai exigindo cada vez mais de você dedicação e devoção, ele vai te inflamando. O amor ao dinheiro, cada vez mais ele vai exigindo de você devoção e dedicação. Você não vai se parar mais. Você vai estar ganhando dinheiro pra caramba e você vai dizer, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso sempre de mais. Tem algo aí dentro que te afasta da presença de Deus? Se tem algo aberto que te afasta da presença de Deus, hoje é o dia de fechar esse negócio. Tem dinheiro na tua conta que é indevido? Tem dinheiro aí que você sabe que você está devendo a alguém, e você está com grana, e mesmo assim você está, eu vou dar o calote mesmo. Gente, a vida não vai para frente quando a gente está cheio de enrosco. A vida não vai para frente quando a gente está cheio de enrosco. É certo. É certo. Não flui. Não adianta. Enquanto você não liberar perdão, a vida não flui. Enquanto você não devolver aquilo que é do outro, a vida não flui. Se tem alguém entrando na tua história, alguém que você está permitindo que entre dentro da sua casa, dentro da tua história, alguém que você sabe que é destrutivo, é hora de fazer uma limpa. Eu evito às vezes tocar nesse tipo de assunto, mas em algumas pessoas, se eu pudesse dizer, eu diria, falar assim, exclua esse tipo de amizade da tua vida, isso é danoso. Eu odeio esse tipo de negócio, que é, hoje em dia a gente fala aí essa nomenclatura, fulano de tal foi cancelado, em era de lacração em rede social, fulano de tal foi cancelado pelo público. Eu odeio esse tipo de fala, de postura, que a gente julga pessoas, cancela pessoas em internet, em rede social, mas eu digo para vocês, às vezes a gente precisa cancelar algumas amizades e algumas influências dentro da nossa própria casa, dentro das nossas redes sociais, dentro da nossa vida, dentro da nossa jornada de fé. Vocês creem nisso? A vida não vai para frente cheia de enrosco. O povo teve que se libertar de alguma coisa. Olha só o que as sábias palavras do profeta Elias chegaram para o povo de Israel. Eu quero deixar aqui para vocês também. Até quando oscilareis entre dois caminhos? Essa foi a palavra de Elias para a nação de Israel. Até quando vocês vão oscilar entre dois caminhos? Talvez seja o teu caso. Tem dia que você confia em Jesus, tem dia que você confia em você. Tem dia que você entrega a Ele, tem dia que você toma das mãos dEle. Tem dia que você anda pelo certo, e tem outro dia que você fala assim, hoje eu vou enfiar o pé na jaca. Até quando a gente vai oscilar entre dois caminhos? Hoje é tempo de pegar uma pedra na mão e dizer assim, a nossa devoção está em Jesus Cristo. E vou firmar aqui hoje, neste lugar, igual foi feito lá entre Mispá e Sem. Hoje eu vou firmar aqui um holocausto, vou firmar aqui um compromisso e dizer assim, nós estamos fechados contigo, Jesus. Amém? Terceira coisa que o texto nos mostra aqui, peça para orarem por você. Peça para orarem por você. Olha só lá, ó, continua aí com a tua Bíblia aberta. Versículo 5, 1 Samuel 7, versículo 5, nós estamos já acabando. E Samuel prosseguiu, reúnam-se todo o povo povo de Israel em Mispá, e eu intercederei em favor de vocês. Pula para o 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel, não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Não pare de clamar por nós, não pare de clamar por nós. A Bíblia está repleta de gente intercedendo por você. Pastor, mas qual que é o mistério? Você pede para mim explicar, eu não sei te explicar, mas eu sei, o que eu sei é que quando nós compartilhamos nossos pedidos de oração, pessoas, a comunidade da fé está orando por nós, Deus opera sinais e milagres no meio de nós. Deus liberta. Samuel falou, eu estarei intercedendo por vocês. O povo vira e diz, Samuel, ora por nós. E aqui a gente olha, por exemplo, para um dia como a gente fala hoje, dá portas abertas, e você fala assim, ai, coitadinho dos missionários e dos cristãos, perseguidos pelo mundo.
E sabe qual é o principal motivo de oração que eles pedem? Não é para que a perseguição acabe, é para que eles possam continuar firmes na pregação do Evangelho. Eles não estão pedindo para que seja aliviado as suas dores, eles estão pedindo forças e que Deus mande mais e mais pessoas para que eles possam estar juntos, para compartilhar o Evangelho. O tempo inteiro eles estão dizendo: orem por nós, orem por nós, orem por nós. Mais do que o dinheiro, mais do que as ofertas, ele diz: orem por nós. E você está achando que você consegue vencer sozinho? E você está achando porque você tem um MBA, não sei aonde você vai vencer na vida? E porque você acha que tem talento, é tudo? Eu já disse isso aqui semana passada. Tem muitas vezes que o talento é bom, mas nada supera mais a obediência. A obediência supera o talento. E a oração é aquilo que vai nos sustentar até o fim. Peça a Deus que orem por você. Qual é a tua luta? Qual é a tua luta? Só que a sua luta não pode ser uma luta solitária. Precisa ser uma luta compartilhada. Precisa ter gente orando por você. Você precisa confessar para alguém. Tem gente que foi traumatizado. Eu sei de pessoas que foram, talvez você que está assistindo a gente aqui, passou por algum tipo de abuso sexual, algum tipo de abuso emocional. Eu vou dizer um negócio para você: enquanto você não abrir para você liberar, compartilhar, descarregar aquilo dentro de você, não vai vir cura. Por isso que a oração, para alguns estudiosos, até teólogos, tem muitos livros falando sobre isso. A oração como uma técnica terapêutica. Não que seja o intuito de orar terapia, mas também é terapêutico, porque a gente está colocando para fora aquilo que está dentro do nosso coração. E quando a gente compartilha com o nosso irmão, a gente está colocando para fora aquilo que está trazendo dor para a gente. E tem uma comunidade. E aí quando você vence, não é você que venceu, fomos nós que vencemos. Vocês estão entendendo, gente? É compartilhar a tua dor, para que a tua dor possa se tornar a nossa vitória. Isso é igreja, isso é comunidade, isso é família de fé. Peça que os outros orem por vocês. Amém? A gente não vai ver uma nação entregue aos pés de Jesus se nós não clamarmos, orarmos e buscarmos isso. O povo entendeu essa chave, mas a gente ainda acha que você sozinho, dando o teu gás, dando a tua força, você vai conseguir passar pelos problemas. Não dá. Vida cristã, a gente não vence sozinho, a gente vence no coletivo e a gente vence orando. Quando Pedro, olha só, estava na prisão, a igreja clamava por ele. Paulo pede a oração dos irmãos da Ásia. Jesus pediu que os seus discípulos intercedessem por nós. Jesus pediu aos seus discípulos que intercedessem por ele na noite em que ele foi traído. Se Jesus precisou de pessoas que estivessem intercedendo por ele, por que você acha que você vai vencer sozinho? Se Jesus, sendo o próprio Deus, sozinho ali não ficou e pediu que orassem por ele, como você acha que você vai vencer as tuas batalhas sozinhos? Você precisa de alguém, você precisa da família da fé. E tem gente ainda que diz assim: eu não preciso da igreja, eu sou a igreja. Balela, não entra por esse caminho não, irmão. Isso é furada, isso não é evangelho. A gente precisa da igreja sim, a gente precisa do nosso irmão sim. Quarto e último: esteja disposto a pagar o preço. 1 Samuel 7, versículo 7, de novo aí. Quando os filisteus souberam os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós, ó Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Você acha mesmo, querido,
que aqui nesse texto, o inimigo que escravizou do povo aqui, durante 20 anos, ele iria simplesmente deixar o povo liberto e tranquilo, falar assim, olha, beleza, vocês oraram aí, aconteceu as coisas, eu vou deixar vocês ir. Não, meu irmão, vai ter batalha, vai ter luta e vai ter sangue. A gente acha, porque a gente vai orar, eu compartilhei aqui sobre a gente orar, a gente pensa assim, então agora está tudo resolvido. Agora que eu compartilhei no grupo da igreja, está tudo resolvido. Agora que o pastor vai orar por mim, resolveu. Não, ele disse, estamos intercedendo, estamos aqui fazendo sacrifício, mas mesmo assim os filisteus estão vindo. E vai ter sangue, e vai ter luta, e vai ter batalha. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos ter que pagar um preço também para nos ver livres de algumas coisas. Vai ter que ter luta, vai ter que ter guerra, vai ter que ter batalha. Na nossa vida acontece a mesma coisa. Eu já presenciei diversos momentos assim. A partir de hoje, pastor, eu vou andar com Deus, me converti, já estou arrependido e vou andar com Jesus para valer agora, firme. Estou firme com Jesus. São frases legítimas, verdadeiras. Acontece isso o tempo inteiro. Você se consagra, ora, vem aqui na frente, junto com o pastor, decide tomar medidas drásticas na sua vida de mudança, se volta para o Senhor, aí vem as lutas, aí batalhas, aí o familiar pega um Covid, aí as retaliações do inferno vêm, coisa pesada. Aí a pessoa volta, ou se às vezes nem volta, e fala assim, nossa, parece que foi só eu dizer para Jesus, estou fechado contigo que o negócio degringolou. Parece que foi dizer assim, entreguei minha vida a Jesus, e agora tudo de ruim está acontecendo. Já aconteceu isso com você? Já? De você estar vivendo um ótimo momento com Deus, e do nada vem uma notícia e te derruba. Vem algo para querer testar a tua fé. Vem algo e quer te derrubar. Então, para terminar, eu queria te dar aqui alguns conselhos, se talvez esse for o seu caso, para a gente já encerrar. Peça a Deus uma visão lúcida da tua situação. Deus, me dá uma visão da minha situação. Você pode errar de duas formas, olha só. Olhar para uma garoa e fazer dela uma tempestade, ou talvez olhar para a tempestade e fazer dela só uma garoa. Peça a Deus nitidez da situação e do fato como ele está. Peça discernimento. Às vezes a gente está aqui na nossa vida e a gente não está tendo uma visão lúcida do problema que a gente se encontra. E a gente faz de uma garoa tempestade, e às vezes de uma tempestade a gente faz uma garoa. Qual é a tua situação? Aonde você precisa ser cirúrgico? Peça isso a Deus, Ele vai te dar. Segunda coisa, se esse momento de luta que você está vivendo, ser liberto dói. Principalmente você que é novo convertido e quer de fato largar alguns velhos hábitos e pecados, mas não é fácil. Eu quero te dar uma palavra aqui, grava essa frase que eu vou dizer aqui. Alguns pecados, algumas coisas na nossa vida, a gente não destrói, a gente mata de fome. Algumas coisas a gente não mata na nossa vida, mas a gente morre de fome. O vício talvez em pornografia, essa é a minha palavra para você. Talvez você não consiga tirar isso de você, mas você consegue matar ela de fome. Estou entendendo? Estou querendo chegar? O teu problema que você tem aí com talvez olha só, a tua personalidade, de você ser estourado. Talvez você não consiga mudar e deixar de ser assim, mas talvez você consiga fazer ela morrer de fome. Colocar dentro do seu coração, eu não vou me estressar, eu vou me controlar. Talvez você seja fofoqueiro, teu problema é a tua língua. É sério. Talvez seja o teu jeito, você vai pegar e vai dizer assim, eu vou segurar minha língua dentro da boca. Está coçando para falar mal do outro, está coçando para falar mal da ciclana. Você viu, fulano está na praia, num período de pandemia. Se não vai edificar a vida do outro, fica quieto, você vai dizer, eu vou segurar minha língua. Segura a tua língua. Sabe por quê? Alguns pecados a gente não destrói, a gente mata de fome. Amém? Grava isso, essa palavra aqui é libertadora. Se você escolher viver essa luta de libertação, eu tenho certeza que o céu irá te dar forças
para você fazer esses pecados e aquilo que está te oprimindo a morrerem de fome dentro de você. Se você hoje decidir sair do meio do mal, Deus inicia hoje na tua vida um processo para tirar você do meio do mal. Mas você tem que querer. Jesus pode te libertar, mas você pode escolher viver preso também. É uma escolha tua, é um direito teu. Em Jesus as correntes foram quebradas. A mão forte de Jesus já nos libertou. Escolha viver a liberdade. A cruz já pagou todo o preço. A cruz já pagou todo o preço. O que isso quer dizer? Que todo o castigo que hoje nos traz paz estava repousado sobre Jesus. Por isso que eu respondi essa pergunta logo no início da pandemia. Pastor, você acha que a pandemia é um juízo da parte de Deus? Eu falei, claro que não. Sabe por quê? Todo tipo de maldição já foi lançada sobre a cruz. Vocês creem nisso? Queridos, não existe feitiço feito contra você. Tem cristão que chega para mim e fala assim, pastor, eu acho que foi feito como naqueles negócios? Como que é o nome? Trabalho contra mim. Tem como o Senhor orar por mim? Eu falei, não vou orar por você não. Não vou orar por você, sabe por quê? Jesus já levou sobre ele toda a maldição. O nosso Deus não é um Deus que está brigado conosco. O nosso Deus não é um Deus que está de mal conosco. O nosso Deus não é um Deus que está lá com um raio na mão. O nosso Deus é um Deus de amor e de graça. É um Deus que escolheu punir Jesus Cristo. Não tente... Eu não consigo nem explicar isso. Mas Ele escolheu punir Jesus para não punir você. É duro, é pesado isso. Toda maldição, todo trabalhinho, toda feitiçaria, toda escrito de dívida foi ali diante daquele madeiro. E Jesus olha para o mundo e diz, está pago, está no meu nome. Você não precisa mais se ver pesado, querido, oprimido por nada, porque Cristo já levou sobre si toda maldição. Hoje é para você sair e dizer assim, eu estou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. O pecado já não me controla mais. O teu vício não te define mais. Quem define é Jesus Cristo. Você é meu filho amado e em ti eu tenho prazer. Você precisa parar de se olhar como o adúltero e começar a se enxergar como o filho amado. Sabe por quê? Sabe qual é o problema? Muitos. Porque a pessoa já chega assim para mim, pastor, eu sou adúltero. Pastor, eu sou um viciado em pornografia. Pastor, eu sou um viciado em tal coisa. E aí eu começo já a mudar esse pensamento dentro da pessoa. Você pode ter uma dificuldade nisso, mas você não é isso. Você é um filho amado. Esse é quem você é. Sabe por quê? Quando a gente se torna uma nova natureza, nós já não somos definidos mais pelos nossos pecados, mas nós somos definidos por aquilo que Cristo fez por nós. Comece a viver em conformidade com isso. E por isso eu quero pedir para que você feche os seus olhos. Desculpa passar um pouco do tempo aqui hoje, mas eu precisava trazer essa palavra para nós como igreja. Para gente que está ainda vivendo de forma oprimida. Gente que é definida pelos erros. Há uma moça que eu conheci muito tempo atrás e ela disse para mim, eu sou uma abusada. E eu virei para ela e falei assim, você não é uma abusada. Não dá para você definir a tua história por aquilo de mal que atingiu a tua vida. Tem gente que fica marcado por conta de uma doença. É o fulaninho de tal que tem depressão. O fulaninho de tal que começa e nunca termina nada. Esse daí não deu certo na vida. Esse daí não toma jeito. Você que vira e fala do teu esposo, esse daí vai ser assim até o fim. Você que olha para tua esposa e fala assim, essa daí não vai mudar.
Ou para quando você olha você mesmo para a tua história e vê algumas coisas e fala assim, eu vou morrer desse jeito. E essas coisas passam a definir quem você é. Mas quero te dizer uma coisa hoje. A tua doença, a tua dor não define você. Você é filho amado, você é filha. E em Jesus, eu e você estamos libertos. Basta você literalmente tomar posse disso. E você viver novidade de vida. E se ver livre daquilo que te oprime, daquilo que te escraviza, daquilo que pede devoção e dedicação da sua vida. Então, converse agora com a única pessoa que pode te ajudar nesse momento. Converse agora com Jesus. Peça que Ele te dê uma visão lúcida da situação. Jesus, me dê uma visão lúcida disso. Uma visão lúcida da minha situação, da minha dor, do meu anseio. Isso aqui está tirando a minha paz, isso aqui tira o meu sono. Peça uma visão lúcida da sua situação. Entender que você precisa pagar o preço. E que ser liberto dói. Dói muito. E que é um processo contínuo. Compartilhe com alguém espiritual. Compartilhe com um amigo de fé. Compartilhe com uma amizade saudável. Com alguém que vai te auxiliar. Com alguém que vai te fazer crescer. Para ter uma conversa para te elevar. E esteja disposta a pagar o preço de se ver livre daquilo que te traz opressão. Senhor Deus, nós colocamos a vida da tua igreja, essa comunidade. Nós nos alegramos na obra da cruz. Nós nos gloriamos na obra da cruz, que levou ali cativo toda a maldição, todo o escrito de dívida. E eu e os meus irmãos somos feitos nova criatura em Ti. E é a vida na qual nós nos satisfazíamos e nos deleitávamos, já não nos interessa mais. O nosso prazer é viver para glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu reino. Mas muitas vezes nós nos vemos tentados e muitas vezes nós nos vemos entregues a algumas paixões antigas, alguns medos antigos, a alguns anseios novos, a situações que são postas diante da nossa volta. E hoje, Pai, nós pedimos que o Senhor nos liberte, que o Senhor restaure a nossa sorte. E assim como o povo reconheceu, nós também fazemos nessa noite um holocausto aqui neste lugar. Nós firmamos um compromisso com o Senhor, lançamos uma pedra e também dizemos: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado e irá nos sustentar até o fim. Se está faltando algumas coisas, o essencial não vai nos faltar, que é a Tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. No meio de uma pandemia nós perdemos tantas coisas, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Alguns de nós perderam amigos, familiares, e isso dói. Alguns perderam o emprego, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, Ebenezer. Até aqui a Tua mão esteve conosco e há de estar até o fim. É Tua promessa, é palavra de Deus, não é palavra de homens, é palavra de Deus. O Senhor estaria com a Tua igreja. Não nos deixe cair na tentação de nos moldarmos pelas circunstâncias. Não nos deixe amar muito São Paulo. Não nos deixe nos apegar ao nosso trabalho. Não nos deixe nos apegar ao dinheiro, aos nossos planos, ao nosso planejamento que às vezes vai por água abaixo. Não nos deixe ser apegados demais às coisas dessa vida, Deus. Nós queremos ser apegados ao Senhor, porque és Tu tudo que nós necessitamos para viver.
é do Senhor e é do teu sustento que nós necessitamos para viver. Sê, Pai, com os meus irmãos, que seja mais do que uma noite, mais do que uma palavra, que seja mais do que uma série, mas que seja o regenerar de muitas coisas. Aquilo que eu tenho falado durante toda essa série, que o teu Santo Espírito tem soprado aqui, que seja o regenerar do Senhor para a vida de tantas famílias, de tantas histórias. E assim, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.